gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Second Chance The Series, que inclusive eu até citei no vídeo aqui no canal, em que eu falei sobre dramas BL que vão estrear em 2021, né, que agora estão estreando. E eu comentei na época sobre Second Chance, que só tinham saído algumas fotos, que a gente não sabia direito sobre o que era, mas que a gente sabia que teria o elenco de Turn Type, né, parte do elenco. Então eu já tava bem ansiosa, principalmente porque Second Chance The Series é o primeiro papel principal do Thor, né, do ator que fazia o Thor, o irmão mais velho do Tarn. Então eu já tava super ansiosa, a gente veria não só ele, mas também aquele casal, né, eles não chegaram a ser um casal em Turn Type, que eram os vizinhos dos dois, né, o vizinho fofoqueiro e o Korea Boo, que queria ser trainee lá na Coreia. E como toda resenha de BL aqui no canal, primeiro eu vou passar a sinopse, o que eu achei mais ou menos por cima, e aí eu vou pros spoilers, falar mais em detalhes sobre o que aconteceu. Então se você ainda não assistiu, mas queria saber se valia a pena, não se preocupa, porque eu aviso quando chegarem nos spoilers. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações para não perderem as próximas resenhas de BL aqui do canal. E sobre a sinopse de Second Chance, é meio difícil, tanto que eu até vi em alguns sites a sinopse e ela é sempre muito por cima, né? Então eu vou falar mais ou menos o que eu acho que é a sinopse depois de ter assistido. Então, o casal principal são o Paper e o Tom Fa. E os dois são amigos há muito tempo e eles são muito próximos. Então, ao longo do drama inteiro, eles estão sempre grudados. Mesmo quando eles estão com os amigos, eles sempre são os amigos mais próximos. E os dois têm certas perdas na família. Então, o pai do Tom Fa faleceu. E, inclusive, o Paper tava lá e apoiou ele durante essa época. Por isso que eles são muito importantes um pro outro. E eles não abordam exatamente no drama, então a gente não sabe em detalhes, mas parece que o Paper não tem os pais. A gente não sabe exatamente como é a história dele, mas a gente também sabe que o Tom Fa é uma pessoa muito importante, que deu muito carinho e muito conforto pra ele nesses momentos difíceis. E os dois estão no ensino médio, eles estão no último ano, e eles estão justamente naquela fase de o que a gente vai fazer daqui pra frente, que faculdade entrar, o que fazer da vida. E o drama ele é bem curtinho, eu acabei não comentando, mas são só 6 episódios de mais ou menos uns 40, 50 minutos cada um, então ele é bem rapidinho, por isso que não tem uma sinopse tão complexa. Mas enquanto eu assistia, eu cheguei à conclusão que o drama aborda 3 aspectos principalmente, né, que eles focam bastante a história nisso, que são bullying durante o ensino médio, durante a escola, e como lidar com isso, como as pessoas lidam. E eu até gostei da abordagem do drama sobre isso, porque eles mostram como é errado a atitude do bullying, e eles mostram as consequências e como agir sobre isso. Então, por um lado, eu gostei dessa temática, porque eles abordaram de uma forma boa. Mas então, os 3 temas seriam o bullying, essa parte de decisão do ensino médio que eu acabei de comentar com vocês, de o que fazer de faculdade, o que fazer no futuro, daqui pra frente. Toda essa fase que a gente passa durante o ensino médio, e também tem um baile, né, então eles também abordam uma coisa meio aqueles filmes americanos que, último ano, baile, e aí despedidas, abordam um pouco esse fator. E a última coisa, óbvio, é um BL, então romance, e também principalmente as segundas chances no amor, então é bem fazendo jus ao nome do drama, né, Second Chance, então segunda chance. Mas quando eu comecei a assistir, pra quem me segue no Insta já ficou sabendo, que logo nos primeiros episódios eu não gostei muito, e eu só fui gostar mais do meio pro fim, e eu vou explicar pra vocês por quê, e isso tem mais a ver com a parte técnica do drama. Então, em questão de direção de fotografia, direção de arte, esses aspectos de produção, eu achei o drama muito bom, ele é muito bonito, ele é muito bem feito nesse sentido. Inclusive, a direção de fotografia é muito melhor que a direção de fotografia de Turn Type 2, né, da segunda temporada. Mas o que pegou em Second Chance The Series e que eu acho que deu uma estragada, principalmente no começo, foi o roteiro e o timing do drama, o timing que as coisas acontecem. Então, o momento de fazer a piada, o momento de fazer uma cena de romance ou de dar uma resposta, de alguma coisa acontecer. Todos esses times foram muito ruins, eles eram muito lentos, ou eles faziam uma piada que não tinha graça, ou o roteiro fazia alguma coisa que não fazia sentido, uma transição de cena pra outra que ficava muito ruim, ou que também não fazia muito sentido. Então, todos esses detalhes que vêm principalmente do roteiro acabaram me incomodando bastante no começo, então
Logo no primeiro episódio eu não tinha gostado, eu falei, nossa, eu só não vou dropar porque é curtinho, né? Então deixa eu ver até o fim. Mas se fosse um drama muito longo, talvez eu até tivesse dropado, o que seria um desperdício porque o final é muito bom. Então, quando vocês assistirem, não se deixem levar pelos primeiros episódios que não são muito bons. Tudo bem que esse problema do roteiro e do timing, eu acho que ele é levado até o fim da série, infelizmente, a gente vê vários problemas. Mas ele vai melhorando. Então, quando você chega no final do episódio 2, no 3, você já tá acostumado com a história, você já tá curioso pra saber o que vai acontecer e já tá apegado aos personagens, então você continua assistindo. Mas no começo é um pouquinho difícil. Bom, agora vamos pra parte dos spoilers. Então, se você ainda não assistiu, não quer saber o que acontece, vai lá, assiste, depois você volta aqui pra minha resenha, beleza? Mas dessa vez eu fiz como eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que agora eu assisto o BL e aí eu vou anotando as cenas. Então eu termino o episódio, eu anoto coisas que eu quero falar aqui na resenha com vocês. Então eu vou basicamente ler agora algumas dessas anotações, principalmente porque o BL é curto, como eu falei pra vocês, são só 6 episódios. Então não tem muitas coisas no enredo geral pra comentar, mais algumas coisas específicas. E eu também vou comentar sobre os personagens secundários e outras coisas como eu sempre faço. Começando falando um pouquinho sobre o casal principal. Como eu disse pra vocês, eu achei algumas coisas sobre a história deles mal exploradas e que se eles não iam explorar, eu não sei nem pra que eles comentaram, que é principalmente o lance familiar, que acontece logo no primeiro episódio. Eles deixam bem explícito que os dois têm esse problema familiar, né, que o Tom Fá perdeu o pai, então ele só tem a mãe e o Paper, né, que é o melhor amigo dele, e que o Paper aparentemente não tem ninguém, por isso que ele vive lá grudado com o Tom Fá. Só que eu achei muito mal explorado, eles jogam isso pra gente no primeiro episódio como se isso fosse ser muito relevante ao longo do drama, e depois o assunto morre, a gente só vê algumas cenas ainda do pai do Tom Fá, né, do falecimento dele, mas só joga algumas ceninhas daquilo pra mostrar que foi uma coisa impactante e só. Do Paper a gente não faz ideia sobre a vida dele e eu achei bem mal explorado o personagem do Paper. Ele foi um personagem, assim, muito bom ao longo do drama, a gente gostou dele, foi um dos personagens que eu mais gostei. Talvez porque eu já gostava do ator, talvez. Mas a história dele em si, tipo, o background dele foi muito mal explorado, ninguém falou nada, eu achei que faltou. Mas como casal, desde o início eles já entregam bastante, porque eles são muito grudados, eles são muito próximos. Então, é muito na cara que o Tom Fá gosta do Paper, todo mundo sabe, todos os amigos sabem. A única pessoa que não sabia era o próprio Paper, porque o resto do mundo sabia. Então, eu acho que pelo menos nesse sentido de fanservice eles entregam bastante desde o começo. Rolam vários olhares e toques de mão, e eles juntos, e eles confiando muito um no outro. Então, pelo menos nessa parte eu achei que eles entregaram bastante e que ficou bem bonitinho. Bom, deixa eu comentar agora um pouquinho sobre os personagens secundários e aí eu volto à história principal. Então, o casal secundário que é mais focado, inclusive eu achei que eles tinham mais foco até do que o casal principal, não sei vocês, mas foi o Geno e o Chris. E, inclusive eles têm muito screen time logo no primeiro episódio, que eu fiquei assim, ó, ué. O Paper e o Tom Fá não eram os principais, porque o Geno tem muito screen time. Tudo bem que o personagem dele é muito importante, porque é a parte que o BL aborda todo o bullying e essas relações que infelizmente acontecem no ensino médio, mas eu achei que eles focaram um pouco demais, que chegou a parecer que eles estavam tendo mais cenas do que o casal principal. Mas tirando isso, como eu disse, o Geno tem muito foco por conta do lance do bullying, que eu já falei pra vocês que eu achei que foi bem explorado pelo BL, então eu gostei dessa parte, porque é um assunto pesado, é um assunto que, se você errar um pouco a mão no roteiro, você pode fazer de um jeito não muito legal, mas que nessa série eu gostei, eu achei que eles abordaram de um jeito positivo, assim, né? Mostrando que os outros personagens faziam coisas pra ajudar o Geno e que não só os personagens, mas a escola puniam o Arthur por fazer o bullying e depois até teve o desfecho, né, da história do Arthur, que eu já vou comentar também, então por conta de todos esses aspectos, eu gostei de como foi abordado. A única coisa que aconteceu que eu fiquei muito chocada enquanto eu estava assistindo, logo nas primeiras cenas de bullying, a gente não sabe qual é a relação do Geno com o Arthur. Então a gente acha que é só o Arthur lá sendo um bully chato que bate em todo mundo e que o Geno deu o azar de estar ali na frente dele. Mas de repente a gente descobre que o Geno é ex-namorado do Arthur e eu fiquei muito chocada quando eu descobri. Quando ele chama o Geno de namorado, né? E aí o Geno, tipo, ex-namorado. E eu fiquei, o quê? Como assim? Eu não esperava por esse plot. Eu fiquei bem impressionada. Principalmente porque eu achei o Arthur muito interessante. Faria.
E aí, quando eu vi que ele era o bad boy, bully, ex, chato, tóxico, abusivo, eu fiquei, ah, mano, não acredito que eu gostei do boy lixo. Mas enfim. E aí, pra ser o casal do Geno, a gente tem a May e o Chris, que é um fofo. Inclusive, eu não cheguei a comentar, mas pra quem não viu, o Geno e o Chris são os meninos que aparecem em Turn Type, né? Então é o menino que queria ser trainee na Coreia e o vizinho fofoqueiro. E aí, o Chris, eu não curtia muito o personagem dele em Turn Type. Principalmente em Turn Type 2, que ele virou literalmente o vizinho fofoqueiro chato e ele não servia nem pra dar cenas engraçadas. E em Second Chance The Series, eu achei o Chris muito engraçado, muito divertido, eu gostei de todas as cenas dele. Ele entregou tudo pra mim. Pra mim foi meu personagem favorito quando eu terminei de assistir. Porque ele foi fofo, ele foi engraçado, ele foi romântico, ele entendeu o parceiro dele, ele buscou ajudar o Geno como ele podia. Então eu achei muito bonitinho, eu amei o personagem. Eu não curti muito o casal, mas porque eu não shippo eles desde Turn Type. Eu não acho que eles combinam muito. Mas pelo menos em Second Chance The Series eles realmente foram um casal. Então é um pouco mais fácil de você gostar deles nessa série. E depois do Chris e do Geno, o outro casal secundário que a gente tem, né, quase um casal terciário, porque eles aparecem menos ainda, foi o Nit e o M, que era aquele casal que trabalhava junto no café de games. E eu juro pra vocês que eu demorei muito pra entender o plot deles, porque eu passei 3 episódios confundindo o Nit com o Geno. Eu jurava que era o Geno que trabalhava no café, e aí eu tava, ué, mas ele tem o ex-namorado que é o Bully, ele tem o Chris que tá dando em cima dele, ele gosta do moço do café. Eu não tava entendendo nada, juro, eu demorei 3 episódios pra entender que o Nit e o Geno eram 2 atores e 2 personagens diferentes. Mas eu tenho um motivo pra ter confundido os dois, porque os atores são irmãos. Eu fui procurar no My Drama List porque eu não tava entendendo nada. E aí eu vi que eram 2 atores diferentes, mas, gente, eles são muito parecidos. E aí, como eles nunca apareciam juntos na mesma cena, a minha mente não separou os dois. Então eu demorei muito pra entender que era 2 plots totalmente diferentes. Mas enfim, sobre esse casal terciário aí, o moço do café, o M, foi muito catfish, né? Porque ele sabia que ele tava conversando online com o menino Nietzsche, mas ele continuou conversando. E aí, o plot deles eu achei bem chato, tipo... Era pra ser uma coisa muito legal o plot deles, tanto que o Tom Fá dá ótimos conselhos pros dois, toda aquela parte que o Tom Fá conversa com ele, você fala, nossa, esse casal era pra ter um plot muito legal e com vários ensinamentos no final, até que teve alguns ensinamentos, mas o casal em si era muito chato, tipo, no começo eu achei eles bonitinhos, principalmente porque eu gostei do Emma, achei ele muito fofo, e aí eles trabalhando juntos, e aí eles jogando juntos online e tal. Tava achando bonitinho, mas no final eu achei muito chato. Eu já vou comentar também sobre o final deles. Mas eu achei esse plot bem sem gracinha. Mas de personagens secundários eram esses. Tem também as amigas de classe deles, né? Acho que principalmente a Geneva, acho que é esse o nome dela, que é a irmã mais velha do Geno, então ela aparece bastante. As 3 meninas aparecem bastante. Mas como não é um drama muito longo, não tem tantos personagens secundários assim. E o que eu gostei dos personagens secundários, apesar de um ou outro eu não curti muito a atuação, mas no geral eu gostei porque tinha personagens muito diferentes. Então, se você pegar todos os personagens da série, cada um tem uma personalidade muito distinta, muito com seu próprio estilo. Mesmo as meninas que são bem secundárias, assim, cada uma delas tem uma personalidade muito legal e que talvez você se identifique. Então eu gostei desse aspecto, acho que é impossível você assistir e não se identificar com pelo menos um personagem. E aí no meu caso, eu acho que eu me identifiquei mais com o Chris mesmo, foi o personagem que eu mais gostei de todos. E aí sobre coisas que eu anotei, né, que eu disse pra vocês que eu estava anotando enquanto eu assistia, que isso sobre a série num geral, eu escrevi que ela não é uma série ruim, ela só é uma série mal desenvolvida. Então, um grande problema é que faltam diálogos, principalmente pro casal principal. Achei que eles foram um pouco explorados, principalmente nos primeiros episódios. Eu achei que faltou diálogos mais profundos e pra gente entender melhor a história de cada um deles. Porque, eu não sei se vocês separaram, mas de 6 episódios, os 3 primeiros, os personagens principais só falavam sobre estudos, e se eles apareciam, eles nunca estavam sozinhos, eles estavam sempre com algum amigo, com as meninas. E quando eles apareciam sozinhos, como eu disse, eles só falavam sobre estudos ou sobre coisas muito superficiais. Mesmo quando eles comentaram sobre as famílias,
também foi muito por cima, então eu achei que faltaram diálogos mais relevantes pra série e faltou mais diálogos no geral e, como eu disse, o timing. Mas não é uma série ruim, a ideia dela é muito boa. Se ela tivesse um roteiro melhor, ela teria sido muito icônica. E ela seria icônica justamente por certas cenas que foram muito incríveis. O que ela pecou num geral no timing, eles pareciam que eles focavam em cenas específicas e deixavam elas perfeitas. E essa cena foi a cena do beijo do casal principal, quando eles descobrem, né? Quando o Paper descobre que o Tom Fá gostava dele, que todo mundo já sabia. Toda essa cena durante o aniversário do Tom Fá, em que estão os dois sozinhos no quarto, e aí eles bebem, começam a dançar, fazem tipo uma festa ali só os dois. Toda essa cena eu achei muito icônica. Juro, eu achei muito bonita, muito icônica, muito bem feita, muito bem gravada. Como eu disse, a direção de fotografia e de arte foram muito boas ao longo do drama inteiro, então eles deixaram essas cenas mais icônicas ainda. E eu não sei se vocês têm costume de ver esse tipo de filme, mas se vocês assistem, talvez vocês tenham até notado como essa cena pareceu muito aqueles filmes LGBTs europeus. Tanto que eles têm até um pôster enorme na parede de Call Me By Your Name, que é um filme que ficou muito famoso, né? E que se passa na Europa e tem a temática LGBT. E eu acho que essa cena deu pra ver de longe como ela foi baseada nesse tipo de filme. Então eu achei que ela ficou muito boa. E foi o que eu disse, o drama tem cenas muito icônicas, apesar dele, como um todo, não ser tão bom assim. E aí o melhor ainda dessa cena é que quando eles se beijam, o Paper corresponde o beijo. Não é como se ele ficasse, aqueles dramas clichês que eles só ficam tipo... E aí o outro vem e ele fica tipo, uau, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não esperava, e vai embora, tipo. Ele correspondeu, rolou ali uma química, um momento que eu gostei muito. E aí ele se arrependeu e ele fica tipo, eita, o que eu tô fazendo? E aí ele vai embora. Então ficou muito com essa cara desses filmes europeus, porque geralmente isso acontece. E outra cena icônica, agora não com o casal principal, mas com o secundário, e que eu achei icônica assim no sentido de é bem a cara de BL tailandês, que a gente vê essas declarações muito grandes de amor, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas tem muitos BLs que tem essas cenas muito tipo, balões e ursos e placas e festas e coisas para os meninos declararem o amor deles. É uma coisa que eu vejo rolando até um pouquinho na Tailândia, acho que é uma coisa cultural deles, principalmente porque eles têm muito essa cultura do Dia dos Namorados, que até nas escolas eles, não sei se já viram em dramas, que eles colocam um coraçãozinho na roupa dos meninos que eles gostam, das meninas, pra mostrar o interesse no Dia dos Namorados. Eles têm muito essa cultura. Então, tem uma cena dessas em Second Chance the Series, que é quando o Chris se veste de ursinho no meio do pátio, assim, da cantina, e ele chama o Jeno pra sair com ele, né? E aí, infelizmente, o Jeno não aceita, o que eu achei até muito legal, porque geralmente nessas cenas ou dá muito certo ou dá muito errado, e nesse caso deu muito errado. E eu até entendo o Jeno, porque eu acho muito cringe essas declarações de amor em público, eu fico meio... Mas eu fiquei com muita dó do Chris ao mesmo tempo, porque ele é muito fofo e era o personagem que eu gostava, então eu quis dar na cara do Jeno, talvez. Mas ao mesmo tempo foi mais uma cena muito icônica e que acho que vai ficar muito característica de Second Chance the Series quando você pensar no drama. E acho que outra cena bem icônica também foi a cena do baile. Ficou com muita cara de filme americano, adolescente, daqueles bailes de ensino médio. Achei que ficou muito legal. Não sei se é cultural ter baile assim na Tailândia ou não, não faço ideia. Mas que ficou com bem cara de filminho americano adolescente, ficou, e eu gostei bastante. Mas, enfim, voltando ao meu roteirinho aqui que eu escrevi, do nada rola um acidente, né, com o Tom Fá. Eu não esperava, foi acho que um plot twist pra mim, eu realmente não tinha noção de que isso fosse acontecer. Tanto que quando aconteceu eu até fiquei meio tipo, eita, né? Mas também, querendo ou não, é um certo clichê de alguns BLs aí tailandeses de fazer, uau, do nada um acidente. Mas depois que rolou né, depois de todo esse drama e quando o Tom Fá volta, eu entendi o porquê do acidente, que era pro casal principal ter a segunda chance, né? Já que o Paper não correspondeu, o Tom Fá logo de cara, então rolou aquilo pra ele se tocar de que, nossa, eu quase perdi o amor da minha vida, então agora vou ter a minha segunda chance. Era pra ser essa mentalidade, né? Bem clichê, mas deu pra entender. E agora outro clichê, e que também é sobre a segunda chance,
foi o meio que o desfecho, né, do Geno com o Chris, que, como eu disse primeiro, o Geno não aceitou a declaração do Chris lá de ursinho e tal. Então, todos os casais foram assim, né? Primeiro eles não ficaram juntos, depois rolou alguma coisa pra ter a segunda chance e aí eles ficaram juntos, né? Isso foi de todos os casais mesmo. E aí, pros dois, eu achei que ficou muito, sei lá, eu não curti tanto. Porque o Geno do nada tava, ah, meu Deus, eu acho que agora eu gosto do Chris, sabe? Eu achei que foi muito do nada. Mesmo que eles tiveram mais cenas até do que o casal principal, eu ainda achei que foi um pouquinho do nada, assim, porque ele tava muito chatão e aí do nada ele ficou legal. Mas enfim, aí a gente tem a cena que o Chris leva o Geno pra biblioteca, que é quando eles finalmente assumem que eles vão ter alguma coisa, que vai rolar a segunda chance, né? E aí, essa cena pra mim foi uma das, assim, a cena em si foi muito boa, mas o roteiro eu achei muito ruim, aquele clichê chatão de ai, a gente era amigo de infância e você não lembrava de mim. E aí o outro, ah, eu lembrava sim, eu só não falei nada. Tipo, ai, que preguiça, eu já tô cansada desse plot em BLs tailandeses, né? Então eu fiquei bem assim quando eu vi. Mas tirando o clichê chato de ai, a gente era amigo de infância, eu te dei um chocolate e a gente se apaixonou, pelo menos a conversa que eles têm no final de tudo ali na biblioteca eu achei bem importante. A conversa que eles tiveram, assim, de aceitação um do outro e de entender que cada um tinha o seu tempo. Então, fica bem claro que o Chris entendeu que o Geno tava com o coração muito partido depois do relacionamento com o Arthur e que ele tava muito inseguro de começar outro relacionamento. E aí o Chris deu o tempo dele até que o Geno, né, falou, não, beleza, acho que agora eu tô pronto, vamos pra outro relacionamento. Então, pelo menos essa parte eu achei que ficou muito bonitinha. Então, é o que eu tô falando pra vocês, gente. Esse BL, ele erra e acerta ao mesmo tempo, e às vezes até na mesma cena. Tanto que no final do Geno e do Chris, tem até a cena que o Chris vai jantar na casa do Geno. Foi a coisa mais fofa do mundo, aquela cena, entendeu? Então, eles erram e acertam nos casais e em tudo. Bom, e agora sobre o final mesmo do BL, que foi a cena do baile, né? A partir do baile pro final, o drama realmente teve todos os seus desfechos. E como eu disse, eu gostei muito da cena do baile, achei que ficou bonitinho. Teve aquele drama de será que o Tom Fá vai ou não vai, né, e tal. Mas um detalhe que eu gostei muito sobre a cena do baile foi o desfecho do Arthur, que era o ex, né, que fazia bullying com o Geno. E eu gostei muito porque, ao mesmo tempo que mostrou que ele se arrependeu, que ele tentou se redimir e ficar de boas, mostrou que o Geno também não é obrigado a aceitar tudo que ele fez da noite pro dia e falar, ai, tá tudo bem, vamos ser amigos e final de série, sabe? Não precisou ser ridículo, assim, eles foram mais reais. Então, nesse aspecto, eu acho que o roteiro até que acertou, porque é muito difícil você deixar passar todo o bullying que aconteceu, sabe? Então eu gostei que o Geno teve essa atitude de tipo, beleza, eu até te perdoo, mas não quer dizer que eu quero ser seu amigo e que eu quero ficar próximo de você de alguma forma, sabe? Então, eu fiquei triste porque eu tinha gostado do boy lixo do Arthur. É, eu fiquei assim, ele ficou chateado, né, tadinho? Mas eu achei bem feito, porque ele só fez besteira do começo ao fim do BL, né? E no final ele, eu fiquei sozinho, não sei o que, meus pais. Rolou ali um plot que ele jogou do nada no último episódio, né? Vocês repararam. E aí, pelo menos, ele não ficou full sozinho, porque ele tinha lá os capangas dele. Mas enfim, esse foi o desfecho do Arthur. Aí outro desfecho que a gente teve na cena do baile foi o dos meninos do café, que eu fiquei com muita preguiça, sério. Tipo, que preguiça desse casal do começo ao fim. Eu só gostei do menino do M, que era o que já trabalhava no café e contratou o outro, né, o Nit. Mas eu fiquei com muita preguiça porque o M se explicou 300 mil vezes, sério. Eles se explicam dentro do café, fora do café, na frente do lixo, longe do lixo. E sabe, ele se explicou 30 mil vezes do que aconteceu, pediu desculpas. Ele deixou bem claro pra mim, eu não achei que foi uma explicação tosquinha que ele deu nem nada. Ele explicou o que aconteceu. E todas as vezes o Nietzsche, não gostei, não quero saber, não, tô magoado, blá blá blá, você mentiu. Beleza, se era pra ficar assim, que pelo menos eles nem terminassem juntos, né? Aí teve aquela cena ridícula que do nada o Emma aparece no baile, e aí ele fala a mesma coisa que ele já tinha dito em outras 50 mil cenas, e aí o Nietzsche do nada, tá bom, tudo bem, te amo, beijinho. Que irritante! Ele não falou nada de diferente, o M, do que ele já tinha dito. E do nada, só porque ele apareceu de terninho bonitinho ali do lado de fora do baile, o Nietzsche fala, beleza, te perdoei e te amo.
Ai, que mal feito essa parte do roteiro. Achei muito mal feito. Achei que esse casal não precisava nem existir na série. Eu achei muito desnecessário. Mas pelo menos a gente teve no final de tudo o desfecho perfeito do casal principal, que fez tudo valer a pena, fez toda a raiva que eu passei com o Nietzsche e o Em valer a pena pela última cena, que foi muito bonitinha. Mais uma vez, foi uma cena com muita cara de filme LGBT europeu, esses filmes meio icônicos, assim. Sem contar a trilha sonora também, que eu achei muito boa e que deu mais ainda esse ar de filme. Então eu gostei muito do final, achei bonitinho a conversa que eles tiveram e eles resolvendo ficar juntos e tendo a segunda chance deles. Eu achei realmente o final do casal principal muito bonitinho, acho que foi o que mais fez valer a pena. Mas mesmo assim, eu achei que eles foram um pouco explorados ainda. Eu não sei porquê, eu terminei o BL com esse sentimento de... Tive poucas cenas desse casal tão bom, sabe? Que era pra ser tão bom. Até porque quando eles finalmente, acho que começam a ser mais o foco da série, rola o acidente e aí o Tom Fá passa um episódio meio dormindo, né? Então, sei lá, eu fiquei com esse gostinho de quero mais. Não foi ruim, não foi também um BL incrível, foi um BL mediano, assim, mas que tinha muito potencial. Eu acho que isso que me deixou mais assim, que fez eu gostar, mas fez eu ficar meio chateada com esse aspecto, porque era um BL que tinha muito potencial, muito potencial. E aí eu acho que ele foi bem explorado em poucas cenas. E aí no resto ele foi mal explorado, entendeu? Mas enfim, foi essa minha opinião sobre Second Chance The Series. Não me arrependo de ter assistido, gostei bastante, na verdade, no final, fiquei contente de ter visto. Mas esperava muito mais, como eu disse pra vocês. Então me contem nos comentários o que vocês acharam, caso vocês já tenham assistido, ou se vocês tiveram interesse em assistir depois de assistir aqui a minha resenha. Também me contem se vocês gostaram mais desses atores em Turn Type ou em Second Chance The Series, porque eu particularmente gosto mais do ator principal fazendo Thorn, mas eu gostei mais dos dois meninos secundários nesse BL, né, do Chris e do Geno. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!